Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar com o Bruno Werneck sobre a matemática sem medo. O Bruno é professor de matemática e física, né, Bruno? É nosso CEO aqui no quadro, formou no ITA. E com a Mariana, que é a nossa responsável pelo marketing, que conversa com os nossos possíveis alunos. Então, está cheia de dúvida trazida, né, por esses alunos para fazer para o Bruno. E eu sou coordenadora da área pedagógica aqui do quadro. Meu nome é Renata e hoje a gente vai falar muito sobre matemática. Então, Bruno, boa noite. Boa noite, boa noite. Primeira coisa que o pessoal mais pergunta, assim, é como que eles precisam iniciar os estudos da matemática no Enem? Você está falando assim, pessoal que vai, como que o pessoal começa a preparar para a prova? Isso. Tá. Então, isso depende bastante do horizonte que a pessoa tem para se preparar, né? Então, você pode ter um horizonte, por exemplo, agora falta um pouco quase 2 meses para a prova, né? Um pouco menos de 2 meses. Então, esse é um horizonte relativamente curto. E tem um horizonte mais longo, que é um horizonte de mais de 6 meses, né? Vou falar primeiro do período mais curto, que eu acho que o pessoal talvez está mais preocupado com isso. Nesse período mais curto, o que o aluno precisa fazer é pegar provas antigas e fazer. Então, como que ele vai trabalhar isso? Ele vai pegar a prova do Enem do último ano, né? Pode fazer isso para todas as matérias, mas vamos falar aqui de matemática. Vai fazer essa prova e ele vai marcar só as questões que ele tiver certeza. Ele não pode chutar uma questão, não pode fazer mais ou menos, ele só marca que ele tiver certeza. Isso vai dar para ele um nível de acerto, sei lá, 70%. Esses 30% que ele não conseguiu resolver, que ele não sabe resolver, ele vai atrás de aprender a resolver aquelas questões. E nesse processo ele aprende a matéria. Então, se a gente está falando aí de 6, 7 semanas para o Enem, se ele fizer isso 7 vezes, fizer pelo menos uma vez por semana, né, ele consegue ver a matéria praticamente toda no modelo de revisão. O que é importante o aluno lembrar? Ele já viu a maioria dessa matéria uma vez na vida, pelo menos, que era quando ele estava fazendo ensino médio e ensino fundamental. Então o aluno tem que lembrar disso e fazer a prova nesse modelo. Agora, a gente trabalha muito aqui com aluno que vai prestar medicina, né? E eles estão acostumados a prestar o vestibular mais de uma vez. Então tem um período mais longo para se preparar. Se você tem um período de mais de 6 meses para se preparar, aí dá para ver a matéria que cai no Enem. Por que dá para ver? Porque o Enem cobra muita matéria do ensino fundamental 2. Depois a gente pode até falar sobre isso. E essa matéria do Fund 2, que na época que eu estudava era 5ª ou 8ª, hoje é 6º ou 9º ano, né, você consegue pegar o livro na biblioteca pública, na biblioteca da escola, na loja de livros usados, e fazer esse livro todo em 3, 4 meses no máximo. Ou mais um pedaço ali do livro do ensino médio, pode pegar um livro de matemática do ensino médio, que seja volume único, já é suficiente para o Enem. E aí, se o aluno fizer essa sequência, ele consegue fechar a matéria toda, né? É lógico que ele não pode se preocupar em ver o conteúdo todo, porque tem muita coisa que é ensinada no ensino médio que raramente cai no Enem. Por exemplo, números complexos. É um conteúdo relativamente extenso do ensino médio, mas que a gente praticamente não vê questão disso no Enem, né? Então, tem essas duas vertentes. Se ele tá ali se o aluno está a poucas semanas da prova, ele tem que fazer provas antigas, semana após semana, para cobrir todo o conhecimento que é exigido na prova e para treinar a velocidade na hora de resolver a prova. Se ele já tem mais tempo, aí sim, aí o aluno passa a matéria do ensino médio, do ensino fundamental 2 todinha e depois vai para o ensino médio. E tem, assim, nessas duas, você mostrou pra gente 2 formas, né? Assim, 2 períodos que os alunos estão preparando. O aluno que vai fazer o Enem agora, nesse ano, e o aluno que vai começar a estudar para o Enem no ano que vem. Ou que talvez já está iniciando esse ano, mas vai prestar mesmo só ano que vem. Quais são as matérias principais, assim, ó, se eu pudesse escolher 3 matérias dentro de matemática, que
que eu não posso deixar de estudar, quais seriam essas matérias? Tá. Na matemática, de novo, é aquele negócio que eu falei do ensino médio, né? Do ensino fundamental. Na matemática, a matéria que mais cai chama-se, nos livros o nome é grandezas proporcionais. A gente conhece como regra de 3. Essa matéria cai. Todo ano tem, sei lá, umas 10 questões que você vai resolver ali usando a regra de 3. Razão e proporção, mesma coisa. Aí depois você tem mais umas 10 questões que são de geometria. Metade geometria plana, metade geometria espacial. Mas o legal dessa geometria é que é uma geometria mais ali do início da geometria e bem mais prática. Então, quando você estiver falando de geometria plana, o aluno vai ter que trabalhar áreas, perímetros, de vez em quando usar um teorema de Pitágoras. E quando estiver falando de geometria espacial, são sólidos mais manjados, né? Paralelepípedo, e aí o cubo, que é um caso específico do paralelepípedo, esfera, geralmente ele dá a fórmula da esfera, da mesma forma na geometria plana cai circunferência, não é bom não saber. Pirâmide, muito difícil cair uma pirâmide, mas às vezes cai. E é isso, assim, é aquele conteúdo mais inicial da matéria, né? Então são esses 3. E tem outro muito importante que é funções. Sempre cai em questões de funções. Mas o que cai de função? Cai função do primeiro grau. Né? Equação do primeiro grau, inequação do primeiro grau, função do segundo grau, inequação do segundo grau. Assuntos que o aluno vê no ensino fundamental e também no início do ensino médio. Se o aluno tiver tranquilidade de estudar aquela matéria do ensino fundamental e a matéria ali do início do ensino médio e treinar muito, porque esse lance de fazer provas antigas, quando estiver chegando ali, faltando uns 2 meses para o vestibular, isso vai para qualquer vestibular. Todo aluno vai ter que fazer isso para poder ganhar velocidade na prova. A chance do aluno ir bem na prova é muito grande. Muito grande mesmo. E faz muita diferença o treinamento, a prática. Isso faz muita diferença. Então são esses 3 assuntos. Os 3 assuntos que o aluno tem que focar mais, porque vai cair, sei lá, umas 30 questões vão ser disso, são grandezas proporcionais, que é a regra de 3, geometria plana e geometria espacial, funções e aqueles probleminhas de raciocínio, né? Assim, a fazenda tem tantas galinhas e tantos cabritos. Quantas patas tem? Quantas cabeças? Entendeu? Esse tipo de coisa, assim. Ou dá o número de patas, dá o número de cabeças, aí pede para achar o número de galinhas e o número de cabritos, né? Isso é um problema que aí você pode encontrar com... ele pode encaixar em funções, ele encaixa em sistema linear, ele encaixa em lógica, matemática. E sempre tem as continhas, né? Mas conta, a gente tem uma notação aqui, né? A parte de aritmética, assim, ela geralmente traz umas 4 questões. 4, 5 questões de aritmética que o aluno precisa saber. Somar uma fração, dividir, multiplicar. Mas isso você precisa saber para a prova inteira, né? Então a gente pode falar que cai mais assuntos básicos do que as coisas mais complexas da matemática mesmo. E até onde esse aluno pode estudar? Partindo do princípio que vai estudar as coisas mais básicas, um pouco do Fundamental 2, igual você falou. Uhum. O aluno que está agora, 1 mês e pouquinho do Enem, né? Ele vai dar mais atenção, né? Mais de 2 meses. Ele vai dar mais atenção para esses assuntos básicos, mas vai ter sempre a questão fácil, a média e a difícil no Enem. Até onde vai essa questão difícil? O Enem é um negócio interessante, né? Porque a gente precisa entender qual que é a filosofia por trás do Enem. Né? Por que nasceu o Enem? O Enem nasceu, e o governo até falou isso bastante na época, para medir a qualidade do ensino, para garantir um nível mínimo ali de qualidade. Mas com o tempo ele foi adotado pelas universidades, né? E houve até um incentivo para que ele fosse adotado. E o efeito disso é muito bom, que gente do Brasil inteiro passou a ter a oportunidade de prestar vestibular para o Brasil inteiro, né? Ou seja, foi uma prova, foi uma revolução, assim, do ponto de vista de democratização do acesso, né? Uhum. Então o negócio espalhou para o Brasil inteiro. E uma premissa que o governo sempre manteve
independente do governo, foi de fazer uma prova acessível. O que significa uma prova acessível? Uma prova que cobra conteúdos que a probabilidade desses conteúdos terem sido dados para todas as pessoas é muito grande. Então, o que cai no Enem é um negócio que é ensinado no Brasil inteiro, mesmo quando a escola não tem tantos recursos, quando a escola tem problemas. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o aluno não precisa ter um conhecimento profundo de conteúdo, mas tem uma desvantagem, que é a questão do raciocínio lógico. Então, se você for perguntar assim, em termos de conteúdo, o Enem, as questões do Enem são fáceis? São. Os conteúdos são introdutórios. Mas aí, então por que tem questão fácil, questão média, questão difícil? Depois a gente pode até falar um pouquinho assim sobre o TRI. Porque tem questões, porque as questões do Enem tradicionalmente têm enunciados muito longos. O enunciado longo cria um grau de dificuldade a mais. As questões, os enunciados, por serem longos, muitas vezes trazem informações que você não vai precisar usar no dia da prova. Informações que estão ali que são inúteis. E o Enem quer que você aprenda a separar o joio do trigo. Aí é mais um grau de dificuldade. E na hora que cai na aritmética, o Enem exige contas muito, vamos dizer assim, chatinhas, sabe? 23,4 vezes 17,6. Uma conta chata de fazer. Então, quando você pega uma questão longa que tem informação inútil e conta chata, ela fica difícil. Porque, olha só, o que acontece no Enem. A prova de matemática são 4 horas e meia, certo? E não é só matemática, é ciência da natureza também. Então, você tem 4 horas e meia. Isso dá 270 minutos, dividido por 90 questões, você tem 3 minutos por questão. Nesse bolo, você vai ter questão de 1 minuto, questão de 3 minutos e questão de 5, 6 minutos. Essas questões muito grandes são as de 6 minutos e elas são as difíceis. Se o cara coloca logaritmo ali no meio, sabe? Por exemplo, ano passado teve uma questão. Ano passado teve 2 questões que você tinha. Você tinha LN, né, que é logaritmo neperiano, para você usar, e aí dá um número picadinho, e tinha logaritmo na base 10 também, que dá um número picado. Isso aumenta o grau de dificuldade da questão. Enquanto aparece a palavra logaritmo, o símbolo de logaritmo, aí todo mundo assusta, assim, sabe? Por quê? Porque é um assunto, o nome é feio, né? Ninguém gosta do nome, é um conceito meio diferente. Então isso vai deixando a prova mais difícil. Mas não é porque o assunto é complexo, é porque a prova é cansativa, né? É muito conteúdo numa mesma questão e conteúdo inútil, você não vai precisar usar. Então é isso que seriam as questões fáceis. As questões fáceis são aquelas que têm um comando direto, as alternativas bonitinhas, uma figura bonitinha para você olhar. As questões médias, você tem que fazer alguma conta, ou o enunciado é muito longo. E as questões difíceis, elas têm tudo que dá trabalho. Agora, o que eu tenho que fazer, eu como aluno, para chegar na hora da prova e não sofrer com isso? Dado que o conteúdo é básico. O quê? O que eu tenho que fazer? Como é que era quando você estudava para o IFA, Mariana? Você fazia muita ou pouca questão? Muita. Não, eu separava um tempo para... Tinha as aulas, tinha que assistir, né? E aí, uns 4 horas de aula, eu dava umas 12 horas por dia, dava umas 8 horas aí para treinar, né? Questão. E aí eu dividia, assim, as questões das apostilas do cursinho e prova antiga. Aí quando chegou, faltando uns 3 meses pro ITA, aí eu só fazia a prova antiga. Aí peguei prova, assim, dos últimos 30 anos do ITA. Fiz só resolvendo prova antiga. E aí me ajudou no dia do vestibular. Então, o Enem é a mesma coisa. Se eu pego uma prova de matemática do Enem hoje, eu não faço prova de matemática do Enem toda semana. Faço uma vez por ano, quando sai a prova, para ver como é que é.
Mas se eu pego um simulado hoje, desse que a gente faz aqui para resolver, sem preparar, eu vou ter um desempenho. Agora, o desempenho que eu vou ter, se eu fizer toda semana o simulado, todo dia fizer lista, é um desempenho diferente. Então, a melhor maneira do aluno sair dessa armadilha do fácil, do médio, do difícil, é fazer muita questão mesmo. Na maioria das coisas, você consegue chegar no nível alto com repetição, com prática. E vestibular é uma dessas coisas. Se você quiser ter um desempenho muito bom no vestibular, em qualquer prova, redação, matemática, é muita repetição. Talvez humana você tem que ler um pouco mais, né, para embasar, tem a questão das atualidades e tal. Mas as provas de exatas é repetição, 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 repetição. Então, se o aluno faz isso, se o aluno repete muito, treina muito, quando ele chega na prova, ele identifica rapidamente se as questões é fácil ou se é difícil. E isso aí faz ele ganhar tempo. Então, ele consegue transformar essas questões de 3 minutos em questões de 1 minuto, com muita repetição. Tem alguma coisa assim que os alunos têm que prestar um pouco mais atenção para eles identificarem algum detalhe específico, para eles identificarem quais são as questões fáceis e as difíceis e o que torna ela? Você falou pra gente da questão do enunciado. Por que o Enem coloca lá dentro da questão coisas que não estão que não vão fazer diferença para resolver aquela questão? Cria situações para a gente fazer várias continhas. Como é que você consegue dar para a gente uma estratégia para o aluno, para ele se sair dessas duas armadilhas? Sim, assim, tem coisas que a gente fala muito com os alunos aqui, né? Eu falava muito quando eu estava dando aula direto, e eu fazia muito na época que eu estava no cursinho também, que resolve o problema das contas. Esse é um problema. O outro problema, e aí eu vou falar sobre ele daqui a pouco, o outro problema é como você identifica uma questão que é chata. Aliás, você perguntou por que o enunciado, por que o Enem faz isso, né? O Enem coloca um enunciado grande, com muitas informações, para ver se você tem uma capacidade de análise. Se você consegue pegar num mundo de informações, selecionar aquilo que é mais importante e que vai te ajudar a resolver os problemas. É muito importante o aluno saber disso, principalmente no Enem, que é muito grande. Porque aí, quando o aluno tem consciência disso, se ele lembra disso diariamente, quando ele chega lá na prova, ele começa lendo o enunciado da questão? Não. Ele não leu o enunciado da questão. Porque as questões do Enem têm comandos muito claros. Encontre a média, não sei o quê. Determine, não sei o quê. Então a melhor maneira é começar assim, você vai no finalzinho do enunciado e acha o comando. O que o Enem está pedindo para você resolver. Aí, uma vez que você fez isso, você busca no enunciado as informações. Eventualmente, você vai precisar ler o enunciado todo. Em alguns momentos, você vai poder só olhar o gráfico que está apresentado ali. E, às vezes, nem isso. Você vai conseguir olhar nas alternativas mesmo. Porque você olha o gráfico, por exemplo, teve uma questão ano passado que ela perguntava assim, ela te dava um plano cartesiano, vários pontos, e falava assim, olha, eu quero que você... isso aqui é um jogo. Você tem que fazer o maior número de pontos possível. Como que você vai fazer ponto? Se você traçar uma circunferência que passe por todos os pontos, você vai ganhar 2 pontinhos por ponto que a circunferência passar por cima. Se for uma reta, você vai ganhar 1 pontinho só por ponto que a reta passar por cima. Aí você olha assim e tem os pontos nos vértices de um quadrado. Poxa, é ali que tem que passar. E ele ainda fala que tem que passar na origem, então você já sabe que é circunferência. Circunferência tem x ao quadrado na resposta. Aí você já arrisca que não tem x ao quadrado. Você já eliminou, sei lá, umas 3 alternativas. Aí tem uma circunferência que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a alguma coisa. E tem uma que é x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a alguma coisa. Aí você tem que lembrar que quando a circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado, ela está no centro da circunferência, é na origem. Né? É na origem. Então sobrou só uma alternativa, ou seja, você fez uma questão de geometria analítica, que
que você poderia resolver com geometria plana, sem fazer nenhuma conta, sem escrever no papel. Só Isso com os conceitos. Só com os conceitos, é uma questão de 1 minuto. Isso você vai ganhando com o tempo, entendeu? Porque o enunciado ele é muito claro. Aí o outro ponto que você falou assim, e como é que eu vou trabalhar a questão da conta? Esse lance da conta é bizarro. Eu lembro quando eu estava fazendo cursinho, estava preparando para o ITA, aí tinha um professor que ele fazia as contas muito rápido mesmo, assim, eu ficava impressionado com a velocidade, todo mundo ficava impressionado. E você não podia parar de prestar atenção na aula dele, porque senão você não acompanhava. E a gente falava assim, poxa, cara, mas essa conta é muito difícil. Ele falava, não, cara, é 19,6, arredonda para 20. É 4,9, arredonda para 5. 20 vezes 5, 100, acabou. Tem uma resposta aqui que é 98. Beleza, é essa. Por quê? Porque as outras são muito diferentes. E o Enem faz muito isso. Então, quando você tiver uma questão de conta complicada, aí você vai ter números muito distantes. Você vai ter 13,4, 42,1, 97,8. Vai ter números muito distantes. Então, vai te permitir fazer esses arredondamentos. Ou você vai ter números manjados no final, entendeu? Então, por exemplo, você vai ter 3 números terminando com 0 e 2 terminando com 5. Isso significa que você tem... E você está fazendo a sua conta lá, tem um 5 e tem um 1 no final, vai aparecer um 5 no final. Aí você tem que ir lá e jogar esse 5. Aí você eliminou as alternativas. Então você vai fazendo essas coisas, mas, de novo, como que ganha isso? Com treino, né? Só com treino. Só com treino. E pior, eu lembro que na hora que a gente estava fazendo a aula, né? Na época eu fazia um cursinho, eu ficava encantado com o professor fazendo aquilo. E a galera do meu lado, não tem como fazer isso na hora da prova, não. Eu tenho que fazer a conta toda. Eu não dava conta, porque eu não aguentava fazer a prova toda no tempo, né? Como é que a Mariana podia... O que ela poderia ter feito para criar essa coragem? Tinha que treinar muito e ficar fazendo assim, na tora. Fazendo. Na tora que eu falo é fazer assim a força, entendeu? Eu não vou fazer. Né? Geralmente quando você está fazendo cursinho antigamente, né? Não sei se a Mariana pegou essa época, mas tinha várias provas que você podia fazer, né? Então você ia treinando isso nas provas. Mas, tem um negócio bom para treinar situação de prova. O que é? Como é que chama? Simulado. Simulado. No começo do ano, nossos alunos têm muito medo de fazer os simulados. Por que medo? Eu acredito que é por causa disso que a Mariana falou, de vez de criar coragem, né? Eles querem fazer, mas aí se errar. E aí a gente fica tentando, se errar vai aprender mais. Né? Exatamente. O simulado serve para isso. O simulado serve para você errar a questão, serve para você treinar a estratégia de prova, serve para você treinar o seu corpo, né? Poxa, a prova vai ser 9 horas da manhã. Vou fazer o simulado todo sábado, 9 horas da manhã. Sempre vou comer a mesma coisa. Tá tudo treinado. Eu de preferência fazer isso o ano inteiro da preparação. Mas aí é o simulado. No simulado dá para fazer isso. Tem que fazer isso no simulado. No simulado você tem que treinar, fazer as contas de cabeça. Tinha um negócio que eu fazia que era muito bizarro. Assim. Eu estava numa aula no cursinho e os meus professores eram todos do ITA, né? Os de exatas. E eles contavam casos do ITA, né? Contavam casos de pessoas que faziam conta de cabeça. Conta de logaritmo de cabeça, decoravam logaritmo e tal. Aí eu falei assim, vou aprender a fazer esse negócio aí. E isso pra mim era muito bom se eu aprendesse, porque eu ficava 2 horas no ônibus, né? 2 para ir, 2 para voltar, então se eu fizesse de cabeça ia ser bom. E esse é um negócio bom também para fazer no Enem. No Enem, quem vai fazer Enem tem que treinar a fazer questão de cabeça. Enquanto estiver no ônibus, né? Enquanto, enfim, saiu para fazer um exercício, decora umas questões a fazer de cabeça. Eu comecei a fazer questão de cabeça no início. Eu sei que no início do ano eu conseguia fazer questões de função do primeiro grau, uma outra questão de geometria, sei lá, teorema de Pitágoras. Aí o ano foi passando, eu conseguia fazer PG, né, progressão aritmética, progressão geométrica, conseguia fazer trigonometria. No final do ano eu fazia geometria espacial de cabeça. Então, fazendo isso, periodicamente, semana após semana, aí não tem como, na hora você tem coragem de ir lá e fazer, entendeu? Você está treinado, está fazendo aquilo direto. E pergunta do pessoal da live, lembrando que podem mandar perguntas aí no chat que a gente responde aqui, tá bom?
A Larissa Prado perguntou como vencer o cansaço na hora da prova, que é muito extensa, né? Então você acaba ficando cansado durante as questões. Tem um negócio que eu comecei a fazer aqui no trabalho para me ajudar a ser um pouco mais produtivo, né? E eu vejo muito aluno usando isso também, foi até por isso que eu fiquei curioso para ver como é que era. Chama a técnica Pomodoro, já viu? Né? Como é que é, basicamente? O conceito por trás é, o seu cérebro, fizeram pesquisas e tal, e descobriram que o cérebro ele consegue concentrar no máximo até 27 minutos. Depois de 27 minutos ele perde o foco, né? Por isso que não faz sentido a aula de 50 minutos. Ninguém presta atenção numa aula de 50 minutos, né? Não faz sentido nenhum. Mas beleza. Aí o que eu faço? O que o cara do Pomodoro ensina? Você faz 25 minutos de atividade, folga 5, mas nesses 5 você não pode fazer nada. Sei lá, vai mexer no WhatsApp. Aí depois você vai para mais um ciclo de 25 e folga 5. 25, folga 5, não, 25 e folga 30. Aí fecharam 2 horas, não é isso? 25, 5, 25, 5, 25, 30. 2 horas. Então isso é bom, ajuda a ficar muito produtivo. Agora, como que eu vou fazer isso na hora da prova? Na hora da prova não tem jeito, né? Mas Perder meia hora da prova. Não dá para perder meia hora da prova, mas dá para perder 20 segundos para você ganhar velocidade. Então, sei lá, a prova do Enem, a de matemática tem 45 questões, de 5 em 5 questões, de 10 em 10 questões, você toma um pouquinho de água. Fez 20 questões, aí você come lá um pedaço de uma barrinha de chocolate. Né? Alguns alunos precisam sair para ir no banheiro durante a prova, isso aí já é mais complicado, você perde mais tempo. Mas é importante o aluno tentar fazer essas pausas no meio, né? E tem um negócio que eu acho que funciona muito bem, é o seguinte, que aí tem a ver com um pouco com hormônio, né? Tem um hormônio que deixa a gente mais feliz, que é a dopamina. A dopamina deixa a pessoa feliz. Né? E como que você, vamos dizer assim, injeta dopamina, né? Você faz coisas que te deixam feliz. Então, por exemplo, se você fizer uma questão de matemática e acertar, você vai ficar feliz ou vai ficar triste? Se você errar, você vai ficar triste. Se não souber resolver, vai ficar triste e esperar. Então, o que eu recomendo que o aluno faça? Assim, antes de ele começar a prova, vale a pena ele dar uma passada pela prova para ver o que é, né, que vai ser cobrado ali, e já botar o cérebro para trabalhar, e à medida que for achando questões fáceis, vai lá e faz uma estrelinha. Isso aqui é fácil, isso aqui é fácil. Mas não resolve, não. Só marca isso aí, isso aqui é fácil, isso aqui é fácil, isso aqui é fácil. Aí depois, quando a prova começar, o aluno vai fazendo só as fáceis. Isso vai deixando ele feliz, entendeu? Vai deixando ele animado, os níveis de dopamina vão subindo e tal. Pô, tô indo bem, tô indo bem. Nesse processo que você tá animado, porque uma coisa é você ficar cansado de fazer uma coisa chata, né? Por outro lado, você ficar cansado de fazer algo que você gosta, você não fica cansado, você fica animado, né? Então você vai fazendo as questões fáceis, aí acabou de fazer as questões fáceis, toma aquele pouquinho de água e volta para a prova. Aquelas questões que pareciam difíceis, parece que elas sofrem uma metamorfose. Elas, do nada, se transformam em questões fáceis. Aí o aluno vai lá e faz aquelas que agora sofreram uma metamorfose, que são as questões de 1 minuto, 2 no máximo. E vai fazendo assim até o final da prova. Quando ele terminar esse segundo ciclo de questões, vai estar cansado de novo, aí vai lá e bebe mais água. Pouquinho, né? Só para distrair. E volta, entendeu? Então tem que ir fazendo esses pequenos intervalos no meio, né? Com doses de dopamina, ou seja, fazendo as questões que sabe fazer, acertando as questões, para ficar feliz, e aí a felicidade, né? A euforia, sei lá como é que fala, ela inibe um pouco o cansaço. Legal. E a Amanda Costa perguntou, a gente falou sobre o simulado, né? A importância de fazer simulado. Ela falou, beleza, fiz o simulado, vi as questões que eu errei no simulado. O que eu faço depois que eu vi as questões que eu errei no simulado? Vou assumir que a Amanda está fazendo algum cursinho, tá bom? Então, se ela pegou o simulado e viu as questões que ela errou,
E não tem resolução em lugar nenhum, simular, o cursinho não publicou na parede, não colocou na internet, não tem uma resolução, aí a Amanda tem que ir lá e procurar um monitor para ajudar. Tirar as dúvidas do simulado. Vai lá e pede para a pessoa para ensinar a tirar as dúvidas do simulado. Ah, Bruno, não tem como falar com a monitoria, está muito cheia, tem que ficar esperando, não sei o quê, eu perco muito tempo. Aí você precisa de ter os seus colegas para discutir o assunto. Porque na sala de aula não vai ter jeito mesmo, né? A sala de aula do cursinho geralmente é lotada, o professor não consegue dar atenção para o aluno. Difícil, né? E poucos cursinhos têm o conteúdo disponível assim, para o aluno consultar. Né? Muitas vezes as questões de simulado são inéditas, então alguém do cursinho tem que responder, resolver. O que tem que fazer é buscar a monitoria para tirar as dúvidas. A monitoria não funcionou, vai lá e fala com os colegas. Poxa, o colega não deu jeito, aí para o professor no intervalo, faz alguma coisa. Se você tiver o simulado na sua casa, aí vai lá e pega e publica na internet, pede alguém para ajudar. Só não pode ficar com dúvida. Não. Não pode ficar com dúvida. Não pode ficar com dúvida. Tem algumas coisas que impactam na aprovação de uma pessoa. A primeira delas é o tempo útil de estudo. Né? Então, assim, se você separou ali 8 horas do seu dia para estudar, mas 2 horas você passa no ônibus, de 8 você já tem um tempo útil de 6. Aí se você chega na aula, metade da aula o professor está fazendo graça, aquelas 6 horas de aula já viraram 3. Né? Então, aí se tem mais 1 hora ainda que você dispersa, aí aquelas 8 viraram 2. Seu tempo útil de estudo, você está com uma eficiência de estudo, vamos dizer assim, de 2 dividido por 8, ou seja, 25%. Tem uma outra coisa que faz muita diferença, e que aí entra nisso que você estava falando, no simulado, que é a velocidade com que a pessoa aprende. O que é a velocidade que você aprende? É o tempo. Quanto mais rápido você aprende, né, mais conhecimento é consolidado. Então vamos pensar nessa dúvida aí. Um aluno que fez um simulado de 50 questões, ficou com dúvida em 10, e aí esperou 1 semana para tirar essas 10 dúvidas, o tempo que ele demorou para aprender, para tirar essas dúvidas foi de 1 semana. Um aluno que acertou 50 questões, ou ele errou as mesmas 10 questões, mas conseguiu tirar a dúvida no dia seguinte, o tempo que ele demora para aprender é 1 dia. Ou seja, ele aprende muito mais rápido, porque ele recebe a correção da dúvida dele, né? A solução da dúvida dele muito mais rápido. E tem um outro que seria aquele feedback que você recebe do meio, né? Quando você fala alguma coisa, o professor vai lá e te corrige, quando você está fazendo alguma coisa errada nos estudos, alguém vai lá e te orienta, né? Isso tudo faz diferença. E quanto mais interação com as pessoas você tem, né? Nesse sentido, seja para tirar dúvidas, seja para pedir feedback sobre como estão os seus estudos, mais rápido você vai aprender. E aí você vai precisar estudar durante menos tempo. É muito mais eficiente. Então tem que tirar a dúvida muito rápido. Muito rápido. Você tem que otimizar esse tempo útil de estudo, né? Tirar as dúvidas rápido para aprender rápido e sempre pegar uma visão externa, seja fazendo simulados, seja conversando com alguém que é especialista no vestibular que você vai prestar, para receber esse retorno sobre quão rápido você está avançando. Mas tem que tirar dúvida. Tem que tirar dúvida sempre. A Stephanie, inclusive a Stephanie disse que é aluna do quadro, a Stephanie. Ela disse que passou por alguns problemas de saúde, ficou um tempo parada. E entendi aqui que ela vai fazer o Enem esse ano. Tá. Perguntando, ainda dá tempo? Entendendo um pouquinho o conceito, né? A Stephanie tem que lembrar, né, e o estudante tem que lembrar que ele já viu, ele já estudou uma parte muito grande do que vai cair na prova. Provavelmente ele estudou tudo. Né? Talvez não está tão fresco na cabeça. Aí a gente volta na conversa, aquilo que a gente sempre fala aqui. Pega as provas antigas e começa a fazer. Entendeu? Já que é aluna, é mais fácil ainda. Ela fica de olho no tutor dela,
Fica no pé do tutor, entendeu? Tem o WhatsApp do tutor, tem tudo. Fica em cima do tutor para ele ajudar. Se demorou para tirar a dúvida, reclama com o tutor. Entendeu? Faz redação. A gente já falou sobre redação na semana passada. A gente falou semana passada. Né? Mas dá tempo sim. Dá tempo. Só não tem tempo porque o tempo acabou, mas ainda falta tempo para a prova, né? É isso. Acho que igual você falou, como a Stephanie já estudou, né? Ela já está estudando, ela pode pegar, igual não sei se ela pegou agora a live ou se ela viu no comecinho, se tiver visto, né, Stephanie, a partir de agora, dá uma olhada no início, aquelas três principais que você falou, né? As dicas da semana passada e tentar pegar umas dicas de cada disciplina. Né? E posso perguntar uma coisa aqui? O pessoal tá mais animado aí. Uma coisa que os alunos sempre perguntam pra gente é qual estratégia usar com a correção TRI. Tá, entendi. A TRI é um negócio interessante, né? Porque muita gente fala sobre TRI, né? E tem todo um processo por trás, né? Porque você tem... O que a TRI faz, basicamente? Ela atribui um nível de dificuldade para cada questão, né? Então, só que o treinamento, e como que eles fazem esse teste de dificuldade, né? Eles pegam uma questão e aplicam a um grupo de pessoas, assim, muito grande. Aplicam a um grupo de pessoas. O governo, por exemplo, aplica na escola pública, em alunos de escola pública. Baseado na taxa de acerto das questões, baseado nas respostas que os alunos dão, eles dizem se a questão é fácil, média ou difícil, vamos dizer assim, simplificando. Porque não é tão simples, é bem separadinho mesmo, sabe? Tem vários níveis de questão, tem infinitos níveis. Mas, para ficar mais fácil só de entender, a gente pode pensar nas questões em 3 níveis. Nas questões fáceis, nas médias e nas difíceis. Bruno, o que é uma questão fácil? É uma questão que 90% das pessoas acertam. O que é uma questão média? É uma questão que 50% das pessoas acertam. O que é uma questão difícil? É uma questão que 10% das pessoas acertam. Vamos dizer assim. Então, 90% é fácil, 50% é difícil, 50% é média, 10% é difícil. 90% fácil, 50% média, 10% difícil. Cheguei lá para fazer minha prova. Né? A gente pensa assim, vou pegar essas questões difíceis aqui, vou acertar elas, porque eu vou ganhar mais ponto, né? Ganha mesmo, ela acaba valendo um pouco mais, ganha mesmo. Só que ela não vale 2, 3 questões fáceis. E ela toma o tempo de 2, 3 questões fáceis. E tem um outro problema. Aí, beleza. Mas vamos supor que eu consiga acertar as difíceis e erre as fáceis. Aí que mora o grande problema. Que é a maior... Eu não sei, nem tenho palavras para descrever isso, mas assim, que é a grande charme, vamos dizer assim, da prova. O que o Enem assume? Ele assume que se você errou as questões fáceis, mas acertou uma difícil, ele assume que você deu sorte. Você chutou. Aí, aquela questão que ia servir para você ganhar um monte de pontos, não serve para você ganhar mais nada. Porque você errou as fáceis. Né? É lógico que tem um nível, não é tão extremo assim. Né? Se você acerta as médias e erra as fáceis, acontece a mesma coisa. Né? Quer dizer, é bem extremo, né? É bem duro isso. Então, resumindo, se você erra as fáceis e acerta 1 ou 2 médias, você também não vai acertar, porque não vai conseguir fazer, porque não dá tempo. Né? A não ser que você chute todas as questões e fique perdendo tempo achando as difíceis, não é assim. Mas se você acerta 1 ou 2 questões difíceis ou médias e erra as fáceis, o Enem assume que você deu sorte, você chutou. Então, por isso é tão importante o aluno procurar as questões fáceis primeiro na prova. Né? Tem várias estratégias para fazer isso. Se você não está muito treinado ainda, você dá aquela passada de olho por cima da prova, no início. É o melhor a se fazer, porque se você está muito treinado, aquilo ali funciona melhor ainda.
poxa, eu não consigo e tal, não sei o quê. Depois, um outro dia, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão assim, de como o cérebro trabalha na hora da prova. Mas, resumidamente, no início da prova, você tem um monte de informação na sua cabeça, que vai ficar ali com você durante muito tempo ainda, inclusive depois da prova, mas o seu cérebro não está quente, né? Como se fosse um esporte, ele não está quente. Ele demora um pouquinho para pegar no tranco. Esse período, mas ele trabalha nesse período. Então, o que é importante? Nesse período, você dá uma olhada na prova, para o seu cérebro começar a trabalhar nos bastidores, no inconsciente, resolvendo algumas questões, você vai marcar nas fáceis. Porque garantindo essas questões fáceis, a TRI vai entender assim, joia, esse aluno sabe a matéria fácil. Ele está nesse grupo aqui, de gente que tem conhecimento. Aqui ele não chutou nenhuma. Aí você avança para as questões médias e acerta também, ele fala assim, opa, esse aluno aqui não foi tão bem quanto lá nas fáceis, mas ele teve nota boa aqui na média, não foi chute, tudo que ele acertou aqui, ele acertou mesmo. Aí quando chegar na difícil, o Enem já está sabendo que você acertou as fáceis, acertou muitas médias, aquelas questões difíceis que você acertar, ele vai falar assim, não, nesse assunto aqui, realmente, ele manja. Ele não chutou nenhuma questão na prova. Por isso que tem gente que tira mais de 1000, né? A pessoa acerta tudo, aí na prática ela sabe mais do que é o que a prova exige, né? Mas aí a estratégia é essa, faça as fáceis, porque a TRI vai te penalizar se você errar questões fáceis. Ela vai te penalizar mais do que ela vai te premiar, ela vai te penalizar mais ao errar questões fáceis do que te premiar ao acertar as questões difíceis. O Willi está perguntando aqui, como que a gente sabe se uma questão é fácil, média ou difícil, né? É aquilo que a gente já falou, assim, você tem que olhar o tamanho do enunciado, né? Como as alternativas são apresentadas. Eu posso falar por mim, se eu li na questão probabilidade, eu já falo assim, não, essa aqui eu vou ter que pensar para resolver. Passo para frente. Entendeu? Se eu li na questão lá, escala, eu falo, não, essa aqui é minha. Se apareceu a palavra, na escala 1 para não sei quanto, não, essa aqui eu sei fazer. Se apareceu, ó, qual a probabilidade? De quantas formas esse grupo pode ser organizado? Aí análise combinatória. Eu falo, não, isso aqui eu vou ter que pensar para fazer isso aqui, entendeu? Deixa lá para o final da prova. Todo mundo vai ter que pensar. Não serei apenas eu. Se aparecer um triângulo bonitinho lá, opa, aqui é comigo. É teorema de Pitágoras, é seno, cosseno, tangente. Então isso aí você vai adquirindo com o tempo, né? Com muita prática você vai adquirindo as questões, descobrindo quais são as fáceis, quais são as médias, quais são as difíceis. Sabe o que é mais legal disso tudo? É que uma questão que é fácil para mim, ela pode ser difícil para você. E vice-versa. E o Enem consegue avaliar nesse nível, né? Por isso que eu acho que a prova é tão boa, né? Eu acho que ela poderia cobrar um pouquinho mais de conhecimento, né? E ser ter um pouco menos de questões. Acho que se tivesse 60 questões por dia, já estava bom. Não precisa de 90. 90 é demais. Acho muito bom ter muita questão de matemática. Por quê? Porque matemática é a base para todas as outras matérias, né? Esse é um negócio legal também. Matemática, se você está bem preparado para a prova de matemática, você vai se dar bem em todas as matérias. Porque biologia, quando você for falar de genética, tem aquele negócio lá das probabilidades, não tem? Quando você for falar de, sei lá, analisar um gráfico em geografia, né, sei lá, uma questão de geopolítica, de clima, vai aparecer um gráfico lá. Quando você for olhar estatística na prova de história, vai aparecer. Aí tem física e química, que aí é direto, entendeu? Legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com o que a gente já estava planejando falar, né? A Jéssica perguntou como interpretar as questões do Enem. E a gente já ia falar disso, né? A gente ia falar dos enunciados. Os enunciados longos e complexos. Sim. Olha, toda vez que tem um enunciado longo,
Você tem que encarar aquilo como se fosse uma prova de interpretação de texto. E como você faz prova de interpretação de texto? Você lê o texto ou você lê as perguntas? Como que a gente aprende, né? A gente aprende primeiro tem que ler o texto. Aprendi assim no colégio. No colégio, mas no cursinho. No colégio. E no cursinho? É visita, né? No cursinho é o contrário. Você lê as perguntas, você lê as perguntas, tá catando as pessoas. Exatamente. E até, mas espera aí, né? Tem esse caso que funciona, para pessoa muito treinada funciona, mas tem um meio termo, que é o seguinte, que é ler o texto, aliás, ler as perguntas e depois ler o texto. Porque você já vai fazendo uma leitura mais direcionada, entendeu? O que você tem que resolver ali, né? Sempre tem aquela pergunta assim, qual título você daria para esse texto, né? Você precisa ler o texto todo. Qual que é a ideia central do terceiro parágrafo, né? Então, isso funciona muito bem na prova de interpretação de texto. Na prova de matemática, na prova de física, na prova de química, tem um comando no finalzinho do enunciado. Aí, o certo é o aluno ler aquele comando e, a partir daí, ele buscar as informações no texto. Porque no comando também ele já vai conseguir descobrir o nível de dificuldade da questão. Porque se for igual eu e ler lá no comando probabilidade, eu já vou pular para a próxima, entendeu? Se eu ler lá no comando o número de combinações possíveis, já vou pular para a próxima, né? Então, assim, o primeiro passo é ler o enunciado, ler o comando, depois você olha as alternativas, depois você vai olhar o enunciado. Então, esse é o jeito de abordar cada questão. E aí, a Larissa perguntou, alguém já tinha perguntado antes, mas eu perdi o nome, desculpa. Agora, na reta final, qual a frequência de fazer tanto simulados como de fazer provas antigas? A gente pode falar desde o começo, né? Mas agora, na reta final, pode falar na lata, né? É o que eles querem saber. Falta um mês e pouquinho. É uma prova por dia. Uma prova de 4 horas? Ou... É uma prova do Enem a cada 4 dias. Vai lá. Uma prova do Enem a cada 4 dias. Num dia você vai fazer matemática, outro dia você vai fazer ciências da natureza, outro dia você vai fazer humanidades, outro dia você vai fazer linguagens. Aí o que você vai fazer no quinto dia? Redação. Matemática. Por quê? Porque no quarto dia você vai fazer redação também, né? Redação é bom fazer redação 3 vezes por semana, corrigindo. Mas tá chegando no final, entendeu? Tá chegando no final... E se fizer uma prova em redação? Matemática e redação? Dá certo? Não, Muita coisa. Não. Redação é dia sim, dia não. Dia sim, dia não faz redação. Independente do que fizer. Aí no primeiro dia vai lá e faz as de matemática, no segundo ciência da natureza, no terceiro humanidades, no quarto linguagens. No quinto, Volta. matemática, ciências da natureza, humanidades, linguagens. Dia sim, dia não faz redação. Ah, Bruno, mas aí como é que vai ser isso? Olha, você treina 2 horas para fazer cada prova. 2 horas, acordou, toma aquele café, vai lá e pá. Já começa a fazer prova. O resto do dia pra você tirar a dúvida das questões aí, que você errou na prova. O resto do dia usa para rever as questões que errou. É isso aí, entendeu? E aí vai fazendo, ó, pega a prova do Enem. Enem tem várias. Tem a prova do Enem, tem a prova segunda aplicação, não tem aquela aplicação que é para o sistema prisional? Uhum. Então, tem a prova normal, tem a prova do sistema prisional, tem simulado na internet, tem um monte de gente aí que deixa simulado doidado. Vai fazendo. Sabe por quê? Sabe por quê que eu acho que tem que fazer isso? Porque depois que a pessoa entrar na faculdade, acabou, entendeu? Acabou. Ninguém enche o saco mais. Entrou na faculdade, morreu, Bahia. É faculdade, aí começa. Tem faculdade, tem prova, tem estágio. Mas não tem ninguém te enchendo o saco para você passar no vestibular. Você não tem mais aquela preocupação, entendeu? Então dá o gás agora. Dá o gás agora. Aí depois que passou, aí você vai ter outras preocupações. Outras prioridades, né? Aí você vai começar a estudar
desenvolver sua capacidade de relacionamento com as pessoas, desenvolver soft skills, entendeu? Então, para isso tem intermédio, né, interfísio, interbio, tem engenharias. Então tá fazendo simulado e tá pensando no intermédio. Não. Não, também não. Você faz o simulado pensando na prova, para passar. Mas é incentivo, motivação. Incentiva. Mas tem que tirar aquele peso na consciência, entendeu? Porque assim, qual que é melhor? Dar o gás agora, faltando 2 meses para passar, ou tem que estudar mais um ano? Vai passar agora, né? É lógico, passa agora. Passa agora. Então, dia sim, dia não, uma provinha de matemática. E se eu fosse fazer o Enem esse ano, eu ia começar a fazer prova de matemática agora? E olha que eu tenho um pouco de facilidade em matemática. Só que eu estou destreinado. Se eu pegar uma prova de matemática para fazer hoje, eu não faço 40 questões. Por falta de treino. Das 45, você acha que você ia acertar quantas? Se eu acordar de manhã para fazer, eu acerto 40. Em 2h30. Acordei, tomei café, comecei a fazer a prova, 2h30, sem parar. Eu vou acertar 40 questões. Se for no final da tarde, 36, sem treinar. Agora, se você me der umas 3, 4 semanas para treinar, eu acerto as 45 em 2 horas. Milene fez uma pergunta, achei muito boa a pergunta, Milene. Ela falou que ela tem muita dificuldade na parte de matemática. Aí agora, na reta final, ela está em dúvida se ela foca mais em matemática ou se ela foca nas matérias que ela tem mais facilidade para poder compensar matemática. Tipo redação, por exemplo. Milene, faz o seguinte. Pega lá a regra de 3. Separa aí um dia aí, vai estudar a regra de 3, que você vai ver o grau que você vai dar na matemática. Estuda um pouquinho de fração também. Você vai ver que vai dar um acelerado, vai dar uma destravada, entendeu? E vai fazendo prova. Que você vai... Assim, tá tudo dentro da cabeça da pessoa. O principal efeito assim, positivo de fazer as provas antigas e corrigir é que você vê muito rapidamente a sua evolução. É muito legal a sensação de quando você faz uma prova, é muito gostoso mesmo, é bom assim. Você faz uma prova, aí você erra as questões, vai lá e aprende a resolver. Você pega a prova do ano anterior, né, se você quiser começar de trás para frente, e vai fazer de novo, e vai fazer essa prova, mesmo que seja inédita. Aí você vê uma questão parecida e fala, não, agora não vou errar não. Entendeu? Você vai fazendo isso dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não, é muita dopamina que vai entrar, vai circular no seu corpo. Assim. Muita satisfação, entendeu? Aí você vai bombar lá no dia da prova, assim, bombar no bom sentido, né? Vai mandar bem. Ela falou que os assuntos básicos ela já domina, mas tem uns assuntos que são mais chatinhos, como geometria espacial, que ela acaba tendo mais dificuldade. Ela tem mais dificuldade nos assuntos mais profundos. Tá, entendi. Olha, sei lá, a Milene deve estar pensando em medicina, né? Fala pra gente, Milene. Deve ser medicina. O que eu faria, né, no lugar dela? Ela está com segurança aí no assunto básico. Se ela estivesse aqui do meu lado, a gente ia começar a testar assim, como que ela está em assuntos básicos, ver mesmo se ela sabe. Porque às vezes a gente está super animado assim que sabe, mas tem algumas coisinhas que ainda são travas, né? Mas assumindo que ela sabe mesmo o assunto básico, ela precisa dar uma treinadinha aí no assunto mais avançado. Ela já vai treinar fazendo as provas. Se mesmo assim ela sentir dificuldade, aí o que ela tem que fazer é o seguinte. Ela tem que pegar provas antigas da UFMG. Antes do Enem. Antes do Enem. Questão fechada da UFMG, antes do Enem. Tem no site lá da UFMG, é só digitar provas antigas da UFMG e fazer essas questões. Vai ficar muito claro o que é geometria plana, o que é geometria espacial no enunciado é direto. Aí é bom ela fazer isso. Aí ela já vai chegar no nível igual ou um pouco acima do Enem. Se ela quiser dar uma aloprada, aí ela vai para a FUVEST, né? A FUVEST é mais puxadinho. Mas só fazendo as provas antigas aí eu acho que ela mata já.
Porque se ela está dominando os conceitos básicos mesmo, com o ganho de velocidade, de traquejo, ela consegue buscar ali os 40, sabe? Consegue buscar mais de 40 na prova de matemática. E aí o pessoal está perguntando como que faz para dividir. Primeiro, como que faz para dividir o tempo entre matemática e ciência da natureza? E depois, é melhor começar com ciência da natureza ou com matemática? Tem fórmula mágica? Não. Isso aí cada um. Para cada um vai funcionar de um jeito. O que eu já vi funcionar menos é misturar. É misturar matemática com ciência da natureza, faz matemática, aí não acabou, vai lá e faz ciência da natureza e fica assim, entendeu? Eu acho que o melhor é o aluno separar. Eu tenho 4 horas e meia de prova. 3 minutos por questão. Eu vou trabalhar matemática durante umas 2 horas e meia. E aí eu vou deixar mais 2 horas para fazer ciência da natureza. Por quê? Porque biologia, química, física, tem muita questão que você identifica rápido assim, o que é. Você não precisa fazer conta. Matemática sempre tem uma continha. Ou então começa com as ciências da natureza e depois vai para a matemática, com essa divisão. 2 horas, 2 horas e meia. 2 horas e meia para matemática, 2 horas para ciência da natureza. Né? A física do Enem é bem conceitual, não tem que fazer muita conta. A química também não. E a biologia praticamente não tem conta, é conhecimento aplicado, assim, imediato. Não que a pessoa não precise raciocinar, mas ela não tem que resolver uma equação, via de regra. Então acaba ficando um pouquinho menos de tempo para a ciência da natureza. Mas o jeito de treinar para a prova é o mesmo, é fazer muitas provas. Não tem corrida, não. É porque o que acontece? Assim, muita gente acha que o momento do cursinho, da preparação do vestibular, é um momento de você aprender a matéria. O foco do colégio é você aprender. O efeito colateral é você estar treinado. No cursinho, ao contrário. O foco é você treinar. A condição necessária para você ter um bom treinamento é aprender. Mas você não precisa aprender tudo. Entendeu? Vamos pensar em funções. Vamos pensar em função logarítmica. Raramente cai na de vez em quando cai. Quando você estuda função logarítmica no colégio, você mistura com função do segundo grau, né, função quadrática, você faz análise de domínio, você aprende a fazer isso tudo. Você aprende a fazer equações logarítmicas, inequações logarítmicas, você aprende a fazer isso tudo. Agora, quantas vezes isso cai no Enem? No nível que está no livro do ensino médio? Muito difícil. Então, se no colégio você vai no livro e treina com as questões, no cursinho você vai nas questões e busca no livro. Entende a diferença? No colégio, você vai atrás do conhecimento para você aprender aquela matéria. E não precisar fazer muito cursinho lá na frente, não precisar fazer cursinho. Mas o que a gente faz quando a gente está no colégio? Tem um monte de gente legal. Todo mundo jovem, todo mundo com energia, todo mundo bonito. A última coisa que você quer fazer é estudar. Beleza, aí fica enrolando no colégio, na zoada. Por exemplo, eu aprendi a tocar violão no colégio, não estudava direito. Aí eu fui pro cursinho. Mas no cursinho ficou muito claro para mim, assim, olha, vamos te treinar aqui. Para você resolver essas questões, você precisa aprender essa matéria. Legal, não, aprende a matéria aí. Mas não precisa aprender tudo, não. Entendeu? Agora, por que no cursinho o cara senta lá e vai ter que aprender tudo? Por que tem que dar aula toda de teoria? Por que não fica só fazendo exercício? Porque muitas vezes o professor do cursinho dá 60 aulas por semana. Ele não tem tempo para aprender a fazer exercício. Aí você fica lá feito bobo, na sala do cursinho lá, não sei, mais 150 pessoas olhando para a sala. O professor super legal, dá aquela aula maravilhosa, desenha aquele quadro lindo, você sai de lá, você não sabe fazer uma fração.
Só que você já ficou 8 horas ali dentro, de manhã, de tarde, vai chegar de noite para estudar, já está com fome, está cansado, quando você vai aprender? Não, mas eu vi essa matéria. Entendeu? É como se a gente estivesse lendo um livro para corrida. Você sabe como é que sua perna corre, você sabe a distância, a velocidade, o que vai acontecer com o seu corpo, mas você nunca sai para treinar. Você leu os livros dos melhores corredores, assistiu os vídeos dos melhores corredores, comprou o melhor tênis, só que você tem tanto tempo desperdiçado vendo como é que faz, que você não tem tempo para fazer, entendeu? Por isso que quando é no ano de passar, a pessoa que passa não assiste aula. Ela quase não assiste aula. Ela vai só para tirar uma dúvida aqui, outra ali, entendeu? É só fazendo exercício. Ela mais tira dúvida dos colegas do que assiste aula, porque ela aprende mais. É triste, né? É ruim. Porque é caro pra caramba com o bendito cursinho. Você ficar lá assistindo peça de teatro, né? Mas na verdade é essa. Então o aluno tem que... Pô, você está matriculado ali no seu cursinho, vai ter aula de revisão, o cara vai ficar 2, 3, 4 horas dando revisão. Não, não é para você ficar fazendo revisão de matéria. Pega o livro e vai estudar. Entendeu? É hora de você ficar lá com o monitor para tirar as dúvidas no grupo da internet. Esquece esse negócio de assistir aula. Vai aprender fazendo exercício. E aí, se você não entendeu, você me explica aí, como é que é? O que é esse negócio aqui? Funciona? O que é isso? Não, tem um negócio de um delta. Delta, o que é isso? É um triângulo. Não, é assim, significa b ao quadrado menos 4ac. Você usa isso aí para resolver equação. Ah, entendi. Resolve umas 10 aí para você decorar. Entendeu? Ah, quando você estava lá no colégio, aí tem a demonstração, tintim por tintim, como chega no delta, parará. Beleza, se você quiser ver, nós vamos fazer, entendeu? Dá para fazer. Provavelmente você chegar no monitor e vai saber fazer. O professor não tem toda certeza. Mas o monitor vai saber fazer, se for bom. Aí ele vai te explicar e tal. Só que, assim, demora muito, entendeu? Tem que treinar no final. Agora é hora de treinar. É hora de correr. É reta final, é o sprint final, entendeu? É hora de correr, fazer exercício pra caramba, treinar. Porque isso aí ninguém vai tirar de você nunca. Né? O treinamento, as questões que você sabe resolver. Até hoje eu consigo resolver as questões do ITA. E olha que já tem um tempo que eu não resolvo. Os meninos são... É óbvio que os meninos que trabalham hoje, né, o pessoal que trabalha hoje na turma, eles sabem muito mais que eu. Né? Mas... E os meninos resolvem muito exercício e tal. Mas foi até difícil numa época para arrumar professor quando a gente falava que tinha que resolver muito exercício na aula. Era difícil. Mas... Então, assim, mas tem que dar o gás, entendeu? É fazer exercício, é estudar, é fazer muito exercício que vai dar certo. Mais alguma coisa? Beleza? Beleza. Acho que é isso, né? Tirar a dúvida de todo mundo. É isso. Qualquer dúvida aí, mandem pro contato@quadro, a gente passa pro Bruno. É isso. A gente tá no Instagram, no Telegram agora, né? Uhum. A gente vai avisar mais, vai avisar os por e-mail, É só né? seguir os e-mails aí do quadro. Tá. Tem todas as instruções. Que a pessoa entra. Mas é isso aí, espero que tenha ajudado, né? A gente está aqui à disposição sempre, se vocês precisarem. E vamos fazer isso toda semana, né? Bom. Para ajudar os meninos. Pra ajudar agora, principalmente nessa reta final, né? Exatamente, nesse mês, um pouquinho pro Enem. E mandem as sugestões de temas, o que vocês querem ver nas lives. Isso. Beleza? Beleza? Tchau! Tchau, gente.